Está no ar aí o Sabichonas, o videocast onde o deboche milita de salto e dignidade. Eu, Alex Misaka, gay oriental, 40 a mais, isso mesmo, meu amor. A gravidade desce, ó, mas minha autoestima, ó. Estou aqui no comando desse navio hoje, né? Com meu parceiro que veio no bote remando aqui essa bichona, Vini Lopes. Oi, Vini. Oi, Alex, tudo bem? Estou à espera do meu Jack. E antes que esse Titanic afunde, eu vou lançar o tema de hoje. Como envelhecer bem na comunidade LGBTQIA+. Sem você ser um Peter Pan que não aceita que a idade chegou, mas ao mesmo tempo tendo o equilíbrio de não ser um cara saudosista que fica, ai, no meu tempo, ai, vivendo no passado. Conta pra gente, dá pra ter esse equilíbrio? Você tá mais pra Peter Pan, pra Wendy? Escreve lá, @ossabichonas. Mas Alex, antes que esse Titanic afunde, apresente o nosso convidado. Pois é, Vini, olha só, vamos colocar esse shade no lugar certo. A gente convidou uma diva, múltipla, né? Você escreve, performa, diretora, e é tudo, e além de tudo, mais lacra. É isso aí com vocês, Gerson Esteves. Oi, Gerson. Ei, meninos, tudo bom? Meninos, meninas, menines que estão em casa, todos. Que legal estar aqui com vocês. Estou super contente. Eu acho que espaços como esse precisam existir sempre, em todos os lugares, a todo momento. Acho o máximo. Obrigado mesmo por me receberem aqui. A gente que agradece ter você aqui e logo de cara eu te pergunto. Essa pergunta que eu fiz para quem está assistindo a gente. Como ter esse equilíbrio de se renovar, de ter uma energia, mas sem esquecer a história, mas também não ser aquela pessoa que fica vivendo num passado e não se adapta, porque o mundo muda, a gente querendo ou não. Olha só, eu tenho muitas coisinhas para falar e eu sou um falador, um conversador. Bora. Então, quando quiser, corta e interrompe, a gente vai fazer, abrindo as janelinhas, depois a gente fecha as janelinhas. Então, a primeira coisa é que eu sempre dei aula, então eu sempre convivi com gente mais jovem do que eu. A minha trajetória hoje, eu entro numa sala de aula, os meus alunos, as minhas alunas têm 16, 17, 18 anos de idade, e eu tenho idade para ser avô deles. Como é que eu vou estabelecer comunicação com eles? Então, de um modo geral, eu sempre precisei falar a linguagem dessa meninada que está aí. Então, esse é um aspecto. Eu costumo dizer também que, claro que existem coisas que eu vivi, das quais eu tenho saudade, existe uma São Paulo que eu vivi que não existe mais, existe um Brasil que eu vivi que não existe mais, e que a gente luta para que ele volte a existir de alguma forma, mas não existe essa de, no meu tempo era melhor. O meu tempo é o agora. E eu acho que essa é a dica, a gente entender que o meu tempo é o agora, o meu tempo é o hoje. Porque se eu ficar no meu tempo, então que tempo eu tô lá? Mas então abre o caixão que eu tô entrando. Porque o meu tempo é o hoje, o meu tempo é o agora. Eu tenho que estar antenado com essas linguagens, né? Nem sei se fala ainda a palavra antenado, mas tenho que estar ligado nessas coisas, né? Trabalhando, vivendo e de alguma forma produzindo. Porque a gente precisa o tempo todo. Também a gente envelhece mais. Eu escolhi uma carreira, uma profissão que, feliz ou infelizmente, eu nunca tive patrão, então não vou me aposentar. Consequentemente, eu tenho que pensar que as pessoas vão viver mais, já nasceram as pessoas que vão viver 120, 130 anos. Eu vou chegar facilmente aos 90, tô com 65. Então a gente tem que entender como é que a gente vai trilhar esse caminho que nos separa daqui até lá. E mais, né? Como é que a gente vai trilhar esse caminho, não só por quem a gente é, ou pelo que a gente gosta de fazer, ou pelo que a gente tem a contribuir com a sociedade, mas principalmente porque a gente precisa comer, porque a gente precisa comprar remédio. E, minha gente, acreditem, os remédios aumentam de preço e de quantidade. E também tem uma coisa, né? Os 60 hoje é muito diferente do que era quando a gente era adolescente ou criança. Até os 40 que a gente tem também é muito diferente, né? Até por essa questão do trabalho, mercado de trabalho, a sociedade mudou muito. Eu, quando era pequeno, olhava um cara de 30 e poucos anos, eu achava aquilo, meu Deus, como é velho. Hoje eu não me sinto... a idade eu acho que é uma coisa muito para os outros. Eu me lembro claramente quando eu fui ao aniversário de 60 anos da minha avó. Claramente, eu me lembro como se fosse hoje, eu no aniversário de 60 anos da minha avó. E a minha avó era uma velhinha, essa velhinha da carinha desse, uva passa, cabelinho branquinho, algodão, e velhinha, mãozinha toda não sei o quê.
Minha mãe morreu aos 67. E ela morreu aos 67 de salto, cabelo ruivo, no vestidão e tudo. Então, a gente vai, graças a Deus, para o bem e para o mal, a gente vai evoluindo. Então, hoje, e não é que os 60 hoje são os novos 40. Os 60 hoje são os novos 60. Isso. São os novos 60. São os claro. novos 60. Então não é que a gente quer ter... Eu não quero ter 45 ou ter 40. Eu quero ter os meus 64, 65, 66, o que quer que seja. Primeiro, alinhado com o que existe de melhor e mais moderno. Não tendo essa conversa de gente velha que só fala de remédio de médico. E isso é conversa de gente velha. A gente vai muito ao médico, E é importante ir ao médico desde sempre, né? A gente tem que ir ao médico desde sempre. Claro. Mas não ficar com essas conversas chatas. E convivendo com pessoas mais jovens do que nós e criando a nossa rede de apoio. As pessoas que fizeram 60 anos na comunidade, que estão fazendo 60, 60 e pouco, é a primeira geração que vai fazer de fato o arco. Nasceu uma criança viada, foi um adolescente viado, virou um jovem viado, foi pra terapia pra tentar entender isso melhor, aí saiu daí, foi fazer toda a pegação que tinha que fazer, foi beijar quem tinha que beijar, e agora tá envelhecendo. O processo todo, né? E agora tá envelhecendo. E nós... Porque a moçada, e eu chamo vocês de moçada... Ai, que bom. Ah, vocês são moçada, eu poderia... bicho, vocês poderiam ser meus filhos. Vocês poderiam ser meus filhos. Então, vocês, se quiserem ainda, podem adotar seus filhos e ter uma rede de apoio familiar que vocês vão construir. A minha geração não tem filhos. Então, nós vamos ter que contar uns com os outros. E tocando nessa parte aqui, Gerson, você falou né, da família, da sua avó, da sua mãe. E o Gerson pequeno, como que foi isso, né? E essa referência, né, que você comentou agora também? Não foi fácil, não. Tá? Eu não quero fazer mimimi, porque eu não gosto de fazer mimimi, não é do meu perfil. Mas eu era um menino que queria dançar. Né? Eu queria dançar, eu dançava, eu dava saltos, eu abria espacates, eu queria dançar. E meu pai queria que eu fizesse judô e jogasse futebol. E você tava lá na Noviça Rebelde. E eu tava na Noviça Rebelde, dançando no Singing in the Rain, dançando na chuva, cantando na chuva. E já via cinema musical com a minha mãe na sessão da tarde. Eu vi todo o cinema musical americano com a minha mãe na sessão da tarde. Foi pela sua mãe, então? Foi pela minha mãe. Eu desenhava as roupas que a minha mãe costurava. Então, minha mãe costurava, minha mãe era costureira, eu desenhava. Eu ia pra cozinha com a minha avó. Eu tinha esse lugar dos que eu acho que isso não é regra, tá? Cada um gosta do que quer. Não é que porque gosta de futebol é heterossexual ou gosta de cozinhar é gay. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu era bastante afeminadinha e magrinho. A criança viada. Era bem um menino viado. A ponto do meu pai dizer assim, tá rebolando muito, para de rebolar. Meu pai era um homem mais linha dura. Então foi complicado. Sofri bullying dentro de casa, né? Com o pai. Meu pai não foi violento nunca comigo, não vou dizer que ele foi violento, nada. Mas ele era, por ser um homem do seu tempo, e hoje eu entendo, o homem do seu tempo fica no seu tempo. Então ele era um homem daquele tempo, um homem da geração dele. Mas você entendia já, por a sua... Eu me lembro das minhas primeiras pulsões homoeróticas já começaram com, sei lá, 12, 13 anos, eu já tinha pulsões homoeróticas. E eu já me vestia diferente da maioria dos meninos. Então eu desenhava minhas camisas. Então eu com, sei lá, 1973, 72, eu ia para 25 de março com a minha mãe escolher os tecidos das minhas camisas, que eu queria usar camisa de história em quadrinho, eu queria usar umas calças com as bocas desse tamanho, eu usava tamanco. Em 74 eu estava andando de tamanco lá pela Vila Prudente. Então não era uma coisa usual, não era comum. Então saía com a calça de boca de sino, cor-de-rosa. Olha só. Em 73, 74. E de tamanco malandrinho. E hoje, não estou falando que é aceito, hoje tem preconceito, tem discriminação, mas naquela época era muito mais repressivo. Naquela época você apanhava na escola. Era físico, a ditadura, enfim, era um outro contexto. Era uma subversão mesmo. Eu nem sabia que estava sendo, né? E nem sabia que o que eu estava fazendo era um ato político, mas já era. Né? E hoje eu entendo que o meu corpo e a minha presença é política. Eu, por ser e estar, estou sendo um cidadão do meu tempo, do momento histórico e por uma causa que eu nunca abracei como causa, eu nunca fui um ativista, não sou uma pessoa ativista, mas eu me lembro, outro dia alguém falou assim para mim, no ano passado, eu moro a 2 quadras da Avenida Paulista, moro aqui pertinho, e aí
um aluno perguntou, você vai na parada? Eu disse assim, não vou. Por que você... Aí vem sempre uma censura, né? Por que você não vai na parada? Eu falei, porque a parada não precisa mais de mim. São 3 milhões de pessoas na parada. Não precisa mais de mim. Quando nós éramos 500, eu estava lá. Eu fui na primeira, fui na segunda, fui na terceira. Precisavam de mim. O meu corpo ali fazia diferença. O espaço que eu ocupava naquela rua, segurando aquela faixa que eu segurei, fazia diferença. Hoje não faz mais. Graças a Deus, que bom que a gente chegou num lugar que tem 12 carros alegóricos, que tem um bando de gente fervendo, e o fervo também é luta. Então, as pessoas vão lá pro fervo, e o fervo é luta. E esse fervo também é político. Você acha que isso, qual que é a nossa responsabilidade, o peso, né? Porque esse ano falamos de etarismo, né? Então... Eu acho que tem um lugar da empregabilidade. Acho que o mais importante com relação ao etarismo é a questão da empregabilidade. Aquilo que eu falei no comecinho. A gente tem médico para pagar, convênio médico para pagar, remédio para pagar, os remédios são mais caros e as pessoas LGBT já têm um problema. E eu falo pessoas LGBT porque quando eu falo de empregabilidade, alguém pode estar me vendo e falando assim, nossa, mas essa bicha gorda careca tá falando de emprego, ele é branco, minimamente cis, supostamente cis, tem esse vozeirão, por que ele está reclamando de emprego? Porque eu sei que existe uma questão de empregabilidade para as pessoas trans, empregabilidade para a comunidade de um modo geral. Claro. Então, às vezes lésbicas têm menos problemas com relação à empregabilidade, ou se encontram em outros lugares. Então, depende muito do teu perfil, inclusive do teu perfil de expressão. Eu acho que tem a questão do teu perfil de expressão. Como você se expressa? Então, né, você tá de colar, ontem eu tava de pérolas. Hoje eu coloquei uma coisa mais básica. Então, mais tribal. Então, você vai procurar um emprego com esse colar, ou eu com este colar, a gente está fazendo um statement. A gente está fazendo, né, isto é, estou marcando quem eu sou. É importante que você que vai me contratar saiba, eu sou uma pessoa da comunidade. Eu não vou ficar no meu armário que eu carrego comigo, né? Que as pessoas carregam um armário com elas, né? Então, às vezes, ela tira a cara para fora, bota a cara para dentro, tira a cara para fora. E então, eu acho que quando a gente fala sobre etarismo, a gente está falando em convivência, a gente está falando em rede de apoio, a gente está falando em dar suporte uns para os outros, mas principalmente de empregabilidade. E eu acho que também coração, eu acho que também a vida amorosa e sexual. Eu também acredito. Eu vou te contar um segredo. Diga. Essa aliança que está aqui na minha mão, está na minha mão há 10 anos, porque nós nos casamos no papel há 10 anos. Mas nós estávamos juntos já há 15. Então nós temos este ano 25 anos de união. Eu e o Fernando, está aqui comigo em algum lugar. Então, nós temos 25 anos de união. Gente, essa coisa, e eu brinquei aqui com vocês, né? Pra viado isso é bodas de diamante, 2 vidas uma atrás da outra. Super. Porque eu acho que uma das questões mais heterossexuais que os viados carregam consigo é a ideia do pau duro. Pode falar pau? Pode. Pode. Pau, rola. Eu falo pau, eu sou de uma geração que fala pau duro, eu não falo rola dura. Rola a gente chupa, pau a gente fode. Olha que engraçado. É dica, porque quando você fala rola, você tá falando aquilo que você chupa. Quando você fala pau, é aquilo que você fode. É uma questão analógica, enfim. Sensacional. E aí, bom, aí a gente pensa o seguinte... São 25 anos. E acho que os gays, especialmente os gays homens, né? Eles, mesmo as lésbicas também eu vejo um pouco, as relações duram um pouco. Porque elas são baseadas na adrenalina da paixão. E não vou dar conselho porque eu não sou a tiazinha do conselho, isso é outro programa. Mas acho, e sempre digo, o que você faz para durar? Né, durar 25 anos. Primeira coisa é, não vai dormir brigado. Não quebra o pau e vai dormir. Resolve antes de dormir. Essa é a primeira coisa. Não vai dormir de cara feia. O sono é melhor, e se acorda melhor, e o bom dia é melhor. Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que a gente precisa entender, e isso eu aprendi com minha mãe. Amor muda de lugar no corpo da gente. Quando a gente conhece alguém, a gente está apaixonado. E amor é puro hormônio.
Depois de um tempo, e aí você encosta a perna e o pau, pão, de encostar a perna. Você transpira, é a adrenalina da paixão. Isto não é amor ainda, isso é tesão. Amor não é tesão, relacionamento não é tesão. Relacionamento é convivência, é parceria. O que você vai fazer entre quatro paredes e o que você vai fazer para apimentar a sua relação ou não apimentar a sua relação, porque também pode ser uma escolha, não apimentar, é um problema seu, porque entre quatro paredes vale tudo, vale rigorosamente tudo. Mas, para uma relação que você se vê apaixonado e, portanto, querendo cuidar de alguém e querendo ser cuidado por esse alguém, querendo acordar de manhã e falar bom dia e ter uma rotina de café da manhã, que é uma das coisas mais gostosas de um relacionamento, é uma rotina de café da manhã, porque isso faz a diferença do dia que você vai ter. Você já tá até, eu já vi que Mas é verdade. Eu com o Fernando, eu acho que não houve um dia das nossas vidas nesses 25 anos que eu não tenha dito boa noite pra ele e ele dito bom dia pra mim. Gente, eu posso casar com vocês? Pode! Pode! A gente tá sempre pensando em alguém. A gente já falou tantas vezes que a gente queria levar alguém lá pra casa, nunca conseguimos. Olha só! Você é super conservador. Agora Não, gente, mas é isso que eu também imagino. Não, a gente não tem nem espaço. A minha irmã dizia uma coisa, a minha irmã vai ficar brava que eu vou dizer, mas ela dizia uma... Minha irmã casou 3 vezes com o mesmo homem. Como é que é isso? Aí ela vem aqui e conta pra você. Mas ela casou 3... Vamos contar como que ela chama? Gisele. Gisele, vem aqui ser uma sabichona contar essa história aqui pra gente. Ela casou 3 vezes com o mesmo homem. E ela dizia assim, aí eu falei, quando ela casou pela 3ª vez, eu falei assim, você vai casar de novo? Aí ela falou assim, mas agora cueca na minha vida. Se eu separar dele, cueca na minha vida só na cadeira, na gaveta nunca mais. Olha. Então também tem isso, chega uma hora que você não quer mais cueca na gaveta, você quer cueca só na cadeira. Então eu acho que também são as medidas das relações, eu não tenho nada contra trisais. Eu acho que trisais tendem a não dar certo, mas é uma possibilidade, né? Quadrisais, enfim, comunidades. Eu fui assistir o Desi Croquettes e eles viveram uma experiência comunitária, de sexo comunitário, de uso de substâncias de maneira comunitária, de despesas divididas comunitariamente. Era uma experiência. Eram os anos 70. Eles estavam investigando rigorosamente tudo. Era 1971, 6 anos depois do golpe militar. Nossa. Então é isso. Então eu acho que é isso. Acho que um relacionamento, a ideia da sexualidade, ela é elástica e ela se transforma. Você se pega encontrando outros lugares de prazer. Não que o prazer do pau, da ejaculação, ou do orgasmo, ou chame do que quiser, esse prazer não exista mais quando você envelhece. Ele ocupa o devido lugar. Ele é mais um prazer. Mas eu acho que também tem uma questão que agora a gente aprende até com os homens trans. Porque a gente, eu digo, até com 40, com 60, a gente atribuía muito a masculinidade ao pau. O que é ser homem? Você perguntava pra sua mãe, pro seu pai, o que é ser homem? É ter o pipi. Menina tem pepeca, menino tem pipi. A explicação de definição de um homem é muito atrelada ao órgão sexual. E agora você vê homens trans, que são homens, você fala... E não tem essa preocupação, ou essa que não é preocupação, mas não tem essa ligação tão direta com a genitália. E não é o que define um homem. Então você fala, o que define um homem? São tantas coisas e a gente fica tão preso. O que define a nossa humanidade? Eu acho que é tão legal de falar assim, a nossa humanidade, nosso lugar humano, né? Seja homem, mulher, e qual seja a sua expressão ou identidade. Sim. Porque também são coisas diferentes e as pessoas confundem a sua expressão, a sua identidade com a sua sexualidade, com seus prazeres. Vai se misturando. Você pode, às vezes você tem um prazer imenso cozinhando com alguém lado a lado. Você tem um prazer imenso fazendo um macarrão ao lado de alguém, né? Ou um prazer imenso assistindo um filme ao lado de alguém e podendo cochichar. Uma cumplicidade. Uma cumplicidade. Esse lugar do encontrar no outro uma extensão daquilo que você começa a falar e o outro conclui. Acho que... E não é romantismo, não. Eu acho que não existe vida perfeita. A gente quebra, por exemplo, eu em 25 anos perdi a conta das vezes que a gente quebrou o pau, brigou e tudo certo. Mas a gente sempre na hora que a coisa aperta, a gente faz a escolha certa. A escolha certa é um pelo outro. E o casamento? Você disse que você casou. casou. O casamento, o papel. O papel. Isso daí, isso
Era um desejo, um sonho de vocês dois, ou de repente foi um movimento? Olha só, vou falar pra vocês o que eu tenho. Eu sou uma pessoa velha, então eu tenho muitas histórias. Quero Quando saber de todas, quando a gente Jéssica. resolveu casar, foi logo depois. Não foi porque minha mãe morreu e meu pai morreu, mas foi porque eles morreram e eu ganhei um apartamento. E aí a gente resolveu vender o apartamento e pagar um casamento e fazer uma bing lua de mel. Chamou um fotógrafo, o fotógrafo fez as fotos da gente se vestindo, igual casamento de heterossexual, sabe assim? E uma amiga minha disse assim, ai, Gerson, vocês estão tão bem, pra que casar? E aí eu vou dizer pra vocês o que eu respondi pra ela. Olhei pra ela e disse, você fala isso porque você nasceu podendo. Verdade. Eu nasci proibido de me casar. E agora eu posso. E isso é um direito. E eu vou usar o meu direito. E junto com o direito do casamento, eu ganho outro direito, que é o direito ao divórcio. Não vou usar o direito ao divórcio, mas eu tenho esse direito agora. E é importante a gente entender que isso tudo é conquista política. Tem uma foto do meu casamento que quando a gente assinou, eu peguei a certidão e falei assim, eu levantei, tem uma foto eu segurando e falei assim, isto aqui é um ato político! E as pessoas aplaudiram. Ai, que lindo. É que tem uma questão que você fala aí, tem muito sobre até a questão de a gente sair do armário ou não, né? Porque até falando profissionalmente, mesmo no teatro, na TV, que eu trabalhei por muitos anos e trabalho, a gente ficou muito tempo no armário por conta de emprego, por conta de ser aceito. E também essa questão de, será que eu quero esse caminho? Porque parece que quando você decidia mesmo, sou gay, você abriria mão de ter filhos, de ter uma família, de casar. Então, parece que você abria mão desses sonhos que são construídos. E aí, quando vem esse direito, você fala, eu posso ser quem eu sou e casar e ter filhos. Adotar meus filhos. E trabalhar. E, né, porque não ter que me moldar para conseguir realizar etapas e sonhos. Eu acho que, veja, a gente pode fazer sempre tudo que a gente quiser. Claro. Né? Aquela história assim, lugar de mulher é onde ela quiser. O lugar da gente é sempre onde a gente quiser. Quem quer que você seja, qual seja a sua expressão. Então, eu acho que estar hoje casado com uma aliança, e a gente não sai sempre de aliança. A aliança fica ali, a gente tem um altarzinho multirreligioso, e ela fica sempre ali no altarzinho multirreligioso da gente. Mas a gente estava saindo, antes de entrar no elevador, eu falei assim, bota aliança que eu vou de aliança. Porque eu sabia que eu queria falar disso aqui. Sabia que eu queria falar disso. E isso aqui não é à toa que isso aqui é assim. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso aqui não tem fim. Tem infinitos pontos. Então, isso aqui não é uma algema. Isso aqui é um elo que me liga a outra pessoa. Então, eu não estou preso a outra pessoa. Então, eu acho que é importante falar sobre o casamento como isso. E, graças a Deus, o nosso durou. Mas se o de outras pessoas que estão me vendo e ouvindo não durar, tá tudo certo também, porque, como diz o poeta, é infinito enquanto dura. Infinito enquanto duro. Também. Enquanto dura, boa. Também. Que seja infinito enquanto duro. Eu acho, assim, e também falando disso, né, assim, eu sempre quis não, eu ainda vou casar. Casa. Campanha, hashtag Alex quer casar. E Hashtag Alex quer casar. eu vou casar. E aí, às vezes eu fico pensando assim, gente, mas esse meu desejo, né, será que é de uma criação, né, vem da minha criação, ainda mais, né, de criança, da concepção da família, da concepção, né, de ter um parceiro, de ter uma casa, de ter uma, né? Mas, e tenho amigos que falam assim, ai gente, hoje você quer casar? Não casa, pra que você quer casar, né? Então, Sou eu prefiro, como diz a irmã, a cadeira Cueca sempre na cadeira e nunca na gaveta. Sempre na cadeira, não mais. Então. Mas ao mesmo tempo eu sinto essa,
Claro, também é quem não brigo, quem não quiser, ou quem queira casar, mas às vezes eu até me sinto culpado. Falo assim, gente, mas eu quero casar, mas isso daí vem de uma cultura heteronormativa, será que isso está embutido em mim ou realmente é um desejo meu? Aí você tem que voltar lá no Goebbels, vamos fazer um pouco de literamento marxista comunista, vai lá no Goebbels, na origem das famílias, e vai entender como é que a origem das famílias se dá. Ela se dá pelo patriarcado. A ideia de casamento, ela é uma ideia do patriarcado. Então, evidentemente que a ideia do casamento, ele é um conceito construído a partir da propriedade. A família é um conceito a partir da propriedade. É um negócio. Sempre foi um negócio. A ideia de amor é uma ideia muito mais recente do que a ideia de união e do que a ideia de família. A gente não tinha a ideia do amor romântico, do coraçãozinho. Isso aqui tudo é uma invenção muito recente, muito nova. A Idade Média se resolveu apagar com tudo que havia de pulsão de prazer, de pulsão de vida, só veio a pulsão de morte. Aí já é Freud. Então, acho que, claro, existe essa construção heteronormativa e do patriarcado, que é a construção do casamento. Mas quando a gente se casa, meninos com meninas e meninos com meninos e meninas com meninas, ou quem quiser com quem quiser, a gente está, de alguma forma, subvertendo essa ordem. Por que quando eles querem atacar conservadoramente uma comunidade, a primeira que eles atacam é a nossa? Porque a nossa comunidade é uma comunidade que destrói com as ideias de propriedade. A gente acaba com as ideias de propriedade. O casamento é uma ideia de propriedade porque você diz minha mulher, meu marido. Já começa com a ideia de propriedade a partir daí. Quando nós somos marido e marido, ou mulher e mulher, a coisa já dá um tilt na cabeça das pessoas, né? Aí assim, as pessoas falam assim, o seu amigo, eu digo, não é meu amigo, é meu marido. Falo no porteiro, falava assim, o seu amigo já chegou. Eu falava, não é meu amigo, é meu marido. Tenho vários amigos, esse é meu marido. Então, você vai estabelecendo um outro léxico, um outro vocabulário para as pessoas. E isso é importante. Então, acho que a gente precisa entender que existem esses movimentos de subversão em todo lugar. Então, por que o patriarcado reclama da questão da gente não ser uma família? Da gente não constituir família. Eles não são uma família. São 2 homens e uma criança, eles não são uma família. Ora bolas, claro que somos uma família. Por que não somos uma família? Porque eles pensam o seguinte, eu tenho um grande exemplo disso, é o Maurício de Souza. O Maurício de Souza tem um filho que é um filho assumidamente homossexual, que tem um marido, e o Maurício de Souza acolhe tanto o filho quanto o marido como família dentro do seio daquela linda família que ele tem. Então, o Maurício de Souza em nenhum momento pensou, criei um filho para deixar o meu império para uma bicha que se juntou com ele? Em nenhum momento. Mas a maioria dos latifundiários brasileiros, dos proprietários de terra, pensam assim, eu tenho uma fazenda, 3.000 cabeças de gado, lutei uma vida inteira, 800 mil pés de café, meu filho é gay, vai casar com outro viado e não vai me deixar um herdeiro para isso aqui? Começa aí o preconceito. O preconceito está ligado ao dinheiro e à propriedade. Sempre ligado ao dinheiro e à propriedade. E é por isso que nós, da comunidade, acabamos virando outsiders, marginais. E a gente precisa lutar não para seguir sendo outsider e marginal, oba-oba, não, para se inserir nesta sociedade, ser aceito por essa sociedade, porque a gente paga imposto como todo mundo. Tudo que está aqui tem imposto embutido. Mas eu acredito que a gente tem que entrar em meio implodir. Porque se a gente não implodir de alguma forma, a gente vai continuar sendo outsider. A gente não implode mais com nada. Eu ainda acredito que é possível... Viva este sonho, eu te dou o maior apoio. Não, eu acredito... Acho que são pequenas implosões. Não, sim, não estou falando no sistema central. Mas de alguma forma... Senão a gente entra e acaba se moldando. Não, a gente é assimilado, mas eu não acho que a gente é assimilado. Quando você entra, sabendo que você está entrando dentro de todos os lugares que eu trabalhei, tive emprego. Eu fui diretor de agência de publicidade, fui vice-presidente de criação de agência de publicidade, tive salário milionário, eu decidi sair disso tudo.
Mas se alguma das pessoas que trabalharam comigo estão me vendo agora sabem disso. Então, todo lugar que eu entrava para trabalhar, a primeira coisa que eu fazia era deixar muito claro que eu era gay. Eu tive um caso numa agência que eu fui diretor de criação, ainda nos anos 80, que o rapaz, eu comandava, tinha uma coisa chamada estúdio, dentro da criação tinha uma coisa chamada estúdio e tudo, e o cara do estúdio, o chefe de estúdio, que respondia a mim, porque eu era VP de criação, foi no patrão e disse, eu quero a minha conta. O patrão falou assim, por quê? Porque eu não admito um viado mandando em mim. Aí o patrão virou e falou assim, bom, então vai pedir a conta pra ele. Você veio pedir a conta pra mim? Nunca. Nunca. Ele nunca entrou na minha sala e falou, eu quero minha conta porque eu não admito você mandando em mim. Nossa. Isso é o que a gente chama de masculinidade frágil. E se ele está me vendo agora, não vai ver, não vou dizer o nome dele, ele deve se lembrar disso. No final das contas, eu fui até ele. Chamei ele na minha sala e falei, você tem algum problema? Você está com algum problema? Porque eu não tenho problema nenhum com você. Nenhum. Então, eu não digo implodir, Vini. Eu acho que a gente precisa estabelecer que nós somos células transformadoras dentro de alguns lugares que precisam de ar. Então a gente vai lá e leva ar. Leva ar. E vai arejando. E vai arejando. A luta é muito mais difícil. Agora, é igual falar, vamos acabar com o capitalismo. A gente não acaba mais com o capitalismo. E o capitalismo está diretamente ligado às questões heteronormativas, às questões do patriarcado, todas essas questões estão ligadas diretamente ao capitalismo. Só que a gente não acaba mais com o capitalismo. Ilusão de quem achar que vai acabar com o capitalismo. A gente tem que acabar com a selvageria originada do capitalismo. O capitalismo nos gera uma selvageria que nos oprime, que nos consome, que nos destrói, que nos impede de ter vidas melhores. Agora, não dá, olha a quantidade de coisas vindas do capital que a gente tem aqui em volta. Então essa plantinha veio do capital. Sim. Né? Então assim, tudo é do capital. A gente já está até aqui do capitalismo. Mas quando eu digo essa implosão, é no sentido como um tratamento, vamos supor, de uma doença. Você tem várias frentes. Você tem que oxigenar, arejar quando você está doente, mas certas partes da doença, como um tumor, você tem que destruir. É nesse sentido a implosão. Não é a implosão do corpo humano, que a pessoa morre. Não, mas é no sentido do núcleo. Algum núcleo você tem que implodir para ele morrer. Porque se você também só fazer um tratamento paliativo ou que não acabe com esse câncer central, ele não vai... A gente nunca vai acabar com essa doença. Nesse sentido. Na verdade, é somando o que eu falei com o que você falou, entendeu? Não são ideias, no meu ver, excludentes. E tem frentes de luta e cada um abraça a sua frente. E cada um abraça a sua frente de luta como pode. Gente, não é possível todo mundo abraçar todas as lutas, nem todo mundo lutar em todas as frentes. Da mesma forma. Vocês estão aqui numa frente de luta. Essa frente de luta é ultra importante. Aliás, é tão importante que eu vou pedir para você aqui agora ativar o sininho, se inscrever e assistir esse vídeo não no seu telefone celular. Você vai lá no YouTube, na plataforma, e você se inscreve e você divulga para os seus amigos, porque eu acho que esse papo é importante. Adorei a publi. Amei, diretora. Nossa! Camila falando, também amei. A audição dele é boa, né? Porque eu daqui não escuto nada, e ele tá lá no ponto já escuta. Eu tenho que me tratar, gente, porque ele tá escutando o meu ponto. E vamos falar agora do seu livro. Você tem um livro, não é? Eu tenho um livro. Eu tenho um livro que tá na 2ª edição. Eu nem sei se tem ainda disponível, mas eu sei que ele tá sempre vendido nos sebos, porque as pessoas compram, leem, usam e acabam direcionando o livro para outros leitores, o que eu acho super importante. Acho que livro tem que circular. Livro tem que sair. Você já leu, já usou, já serviu para você? Ou dá para alguém, ou vende, ou transforma em dinheiro, recupera a grana. Então eu tenho um livro que se chama A Broadway Não É Aqui. A Broadway Não É Aqui. E ele foi resultado do meu mestrado. Eu fiz um mestrado sobre teatro musical no Brasil.
eu tinha muita curiosidade sobre muitas questões com relação ao teatro musical no Brasil. Eu, por alguma razão, fui me envolvendo com esse mercado do teatro musical. A vida vai nos levando. E aí acabei chegando no teatro musical e fiz esse mestrado, que era para discutir as questões do capitalismo num fazer artístico brasileiro que tem mais tempo de vida do que a Broadway. O nosso teatro musical é mais antigo do que a Broadway e ninguém fala disso. Então, para discutir um pouquinho quais foram os movimentos históricos, políticos, de capital, inclusive, o último livro que se tinha notícia era da Neide Veneziano, sobre teatro de revista no Brasil. Das vedetes. Das vedetes. E aí a Neide leu meu livro e falou assim, puxa, que importante, e fez o prefácio do meu livro. A Neide é madrinha do meu livro. E aí o livro foi publicado, foi um sucesso, vendeu, esgotou, e aí o editor pediu uma segunda edição. Quando ele pediu a segunda edição, a gente estava em pleno fascismo brasileiro bolsonarista, e aí eu falei assim, e as portas da Covid. E aí eu falei para ele, olha, só faz sentido para mim escrever uma segunda edição se eu puder fazer revisada e ampliada. E aí saiu a segunda edição, que é uma edição toda de capa vermelha, bonita e tal, em que eu falo já sobre os anos Bolsonaro e o impacto dos anos Bolsonaro na cultura e na produção cultural brasileira, e falo sobre a questão do dólar, do euro, como influenciou a produção brasileira e como a gente teve uma mudança de temáticas e conteúdos e formatos no Brasil por conta disso, e falo da Covid, o impacto que a Covid causou com o fechamento dos teatros, com o encerramento de produções, enfim, fomos, né, na área da cultura, os primeiros a parar e os últimos a voltar. Então meu livro tá aí, acho que tem para vender na Amazon, obrigado pelo jabá. Imagina. Mas eu queria falar um pouco desse teatro musical. Você falou que trabalhou em agência e tudo mais e transicionou para essa área do teatro musical. Você acredita que essa escolha também tem a ver por um sentimento de ter uma liberdade maior? Porque o teatro tem essa atmosfera um pouco mais subversiva, até de puxar temas que a sociedade como geral ainda às vezes talvez não esteja pronta ou precisa falar, e o teatro é uma entrada. Uma porta, né? É isso. Olha, vou falar sobre o teatro na minha vida, né? Eu com 14 anos de idade, escrevi minha primeira peça teatral e dirigi com os colegas da escola e junto com a minha mãe fizemos o figurino, com 13 anos de idade. Aí depois, um ano depois, eu escrevi minha segunda peça, fiz o figurino e dirigi. Aí aos 17 eu dirigi um musical na escola, musical brasileiro, era uma revistinha brasileira que eu dirigi na escola com 16, 17 anos de idade. O teatro sempre fez parte da minha vida. E os conteúdos musicais, que é uma coisa que assim, musical ou você gosta ou você odeia, não tem, musical não tem meio termo, achei legal, não tem. Ou você ama de paixão e entende aquela linguagem, ou você odeia, principalmente porque não entende aquela linguagem. É tudo uma questão de linguagem, igual ópera. Ópera é teatro musical. Ou você gosta muito de ópera, ou você não gosta muito de ópera. Você não gosta nada de ópera. Ah, por que fica lá aquela mulher gritando, gemendo, ai de mim, ai de mim, ai de mim, vou morrer. É uma linguagem. Então, esse entendimento é a primeira coisa que precisa. E aí eu fui ser publicitário, porque estávamos, lembram, na ditadura militar. Então, eu queria ser jornalista. Sempre escrevi. Eu tive um professor quando eu tinha 13, 14 anos, que era uma bicha, o Mário, e o Mário dizia pra gente assim, todos os dias escreva alguma coisa. Tenha um caderno onde você escreve. Isso é uma dica para todo mundo, escreva. E ele dizia assim, quando você não souber o que escrever, escreva palavrões. Bunda, caralho, peido, cu, rola, vai escrevendo. E a gente escrevia. Uma hora vai acabar o palavrão e você vai escrever alguma coisa. E a gente começou a treinar a escrita escrita inconsciente, escrita impulsiva, e eu tive professores muito especiais. E então eu sempre escrevo, a minha vida inteira, eu escrevo diariamente há 40 anos. Diariamente. E algumas vezes eu usei a minha escrita como trabalho, como forma de ganhar dinheiro. Eu sou muito amigo das palavras, eu fico muito irritado quando a palavra certa não chega. Porque eu gosto da palavra certa, a precisa, aquela que comunica de fato aquilo que eu quero. Então eu queria ser jornalista. Só que ser jornalista na ditadura militar, lembram?
Meu pai foi desaconselhado. Assim, não deixa ele para o jornalismo, porque a frase foi essa: do jeito que ele vai sumir em uma semana. Não deixa ele ir para a faculdade de jornalismo. E aí eu fui orientado a ir para a publicidade, o que foi ótimo. Fui para a publicidade, me tornei publicitário, fui para a SPM, me tornei publicitário e tal. Quando eu saí da publicidade, eu fui para o jornalismo, porque eu queria, em 84, já estava a abertura, aí eu fui fazer jornalismo. Fui para a faculdade, fiz 1 ano e meio e tirei meu título de jornalista, porque eu queria ter isto dentro de mim. Exerci a profissão de jornalista, contribuí com veículos de comunicação da cidade e tal, mas já fazendo teatro amador. E dali, aos 21, 22, fui migrando para o teatro, levei essa carreira paralelamente. Aí, no comecinho dos anos 90, eu fui fazer um espetáculo que foi um divisor de águas na minha vida. Fui para Broadway, fiquei lá trabalhando, que foi O Sonho de uma Noite de Verão. Foi um transformador, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, e transformador para o Teatro de São Paulo. E dali não larguei mais o teatro. Então fiquei no teatro e fui para o teatro musical. Então é isso, acabou que o teatro musical entrou na minha vida, porque eu era um apaixonado pela linguagem e fui entrando na linguagem. É isso. Mas falar de mim é muito chato, vamos falar de vocês, meninos. Nossa, que chato, que vida interessante, Gerson. Esse, né, o seu caminho, e também de guerreiro, precursor também, né, de várias coisas que você comentou aqui. Assim, se na nossa geração adolescente foi, né, de uma forma de luta e de procurar referência, você, alguns anos antes, então, era mais difícil. Eu acho que você usou um termo que eu gosto muito. Eu, quando entro numa sala de aula hoje, eu gosto de ser referência para o meu aluno. Então, eu gosto de ir com o meu colar, eu gosto de ir com a minha saia, porque eu acho que ele precisa entender que ele pode. Eu gosto de falar de todos os assuntos. Então, com os nossos sobrinhos, né, nós temos sobrinhos. Então, dos pré-adolescentes. E a gente convive com eles muito. E eu falo assim, olha, se você quiser saber qualquer coisa ou perguntar qualquer coisa, a gente conversa sobre qualquer coisa. E eu tenho essa carta branca com os pais deles. Os pais deles deixam que a gente saia com eles. Então, é muito legal quando eles saem com a gente, e aí eu saio com eles e saio de saia. Às vezes eu saio com eles e saio de unha pintada. Não é porque eu quero afrontar a sociedade, é porque eu quero que a sociedade veja que tem 2 velhinhos de saia e unha pintada, com 2 crianças pela mão, e que tem responsabilidade por elas. Eu acho que isso é que é importante. A gente muda o mindset das pessoas. Claro. As pessoas começam a ver coisas diferentes. Né? E como diria a Kátia Barros, grande coreógrafa, as pessoas ficam um pouco assim, sabe? Embaralham um pouco o que elas estão habituadas a ver. Que elas sempre veem mamãe, papai e filhinhos. Aí elas estão vendo agora dois vovôs e 2 adolescentes pela mão, sentando para tomar sorvete. Mas é justamente isso, Gerson, porque é a nossa referência. As pessoas têm que ver. Tem que, né? Não é nem afronta. Não, é um convívio, exatamente, né? Que nem para mim como oriental. Onde que eu vejo 2 japoneses? Ou um japonês gay, né? Eu falo sempre sobre isso. Olha, PCD. Eu sempre falo sobre isso. Eu sou professor há muitos anos. Eu tenho uma carreira de professor de teatro. Eu comecei a dar aula de teatro em 1988. Então é muito tempo dando aula de teatro. E eu posso contar nos dedos de uma mão quantos jovens atores orientais eu tive. Porque a gente fala sobre a inclusão, por exemplo, no teatro das pessoas pretas. Uhum. É importante. Mas e as pessoas orientais? As pessoas amarelas? Amarelos, E os amarelos? Né? Existem grupos de teatro musical de pessoas amarelas em São Paulo, e que só pessoas amarelas vão ver. A gente não vê a representatividade dessas pessoas na televisão, nas novelas. São Paulo tem a maior colônia oriental fora do Japão. Exatamente. E não se fala. Então, a gente está falando em quebrar paradigmas, a gente está falando em avançar discurso. E as pessoas amarelas, gays, trans, lésbicas, onde elas estão? Elas também têm uma voz, uma fala, porque também vem de uma herança cultural, que também é uma herança cultural muito complicada. Então,
tudo isso tem que ser olhado. É muita caixinha para abrir, gente. E cada vez que a gente abre uma caixinha, explodem um monte de palhacinhos de dentro das caixinhas. Então chegou a hora desse episódio que eu mais gosto. A hora que a gente subverte o sistema, porque, meu amor, aqui até a inteligência artificial é entendida. Chat LGBT, você está pronta? Vini, se eu tivesse perna, já tava entrando em cena com salto, agulha e pano voando. Mas como eu sou só dados e deboche, tô aqui prontíssima pra soltar o gogó. Abre essa cocinha, amor. A sabichona chegou. Ih, lá vem número musical. E não é qualquer número, não. É a abertura de musical brasileiro. Tem ventilador de palco, figurino alugado e bailarino distraído batendo no cenário. Tô achando que isso aí tá mais pra uma produção escolar de Noviça Rebelde do que pra Broadway, hein? É claro, meu amor. Muito difícil contracenar com você. Você não decora suas falas, tem um conteúdo raso. Por isso mesmo, hoje eu prefiro falar com quem entende. O nosso convidado, Jameson Esteves. Ah, comigo é só esculhambação e elogio forçado pro convidado. Elogio nada, meu amor. Isso aqui é reconhecimento de classe. Gerson é ator, escritor, pesquisador e sabe o peso de uma pausa dramática melhor do que qualquer IA. Quando ele entra em cena, até o microfone se ajusta sozinho. Então faça o que a senhora veio fazer. Faça, por favor, a pergunta pro nosso convidado. Com o maior prazer. Gerson, me responde com sinceridade de bastidor. Quando a vida te derruba, você reage como? Solta um Don't Cry For Me Argentina? Ou levanta, sacode o glitter e responde um belo vai ter espetáculo sim, e se reclamar tem bis? Levanta, sacode o glitter e dá a volta por cima. A gente bate o salto, dá uma raquetada pra vida e segue em frente. Ai, que demais! Essa IA surpreende, hein, Gerson? Gente, eu vou confessar, eu não gosto muito desse negócio de IA. Eu tenho problemas com ele. Estou começando a aprender. Viciado. Eu tenho problemas com a IA. Eu sou do tempo da prancheta, do pincel e do lápis de cor, né? Então, eu sou analógico para essas coisas, especialmente do ponto de vista da criação, do ponto de vista da arte. Mas eu acho que tem uns lugares que pode ser muito divertido e pode muito ajudar. Meu marido está me ajudando a entender melhor como lidar com isso. Minha irmã, que é uma pessoa que trabalha no mundo acadêmico, está tentando entender como é que o mundo acadêmico está lidando com isso e está me ajudando. Então, eu estou lidando melhor com a IA, mas sempre com o pé atrás. Eu li Isaac Asimov. Olha. As máquinas podem assumir o controle. Gerson, olha só, tá uma delícia aqui, mas agora vou fazer uma brincadeira com você. Isso aqui é um longa? Infelizmente não. Olha, gente, pelo amor... A gente tá tão gostoso aqui na nossa sala, nos Sabichonas, esse papo. Vamos bater aqui um leque comigo? Você já até trouxe, né? Pelo Hoje, amor de Deus, olha. se é pra bater leque, eu bato leque. Sensacional. Gerson, olha só. Aqui a gente vai fazer um ping-pong aqui, Upa. né? Eu vou te... Tá se preparando. Ping-pong com Marília Gabriela. Vamos fazer um ping-pong. Isso aí, isso mesmo. E aí eu vou falar pra vocês, eu te jogo as perguntas, você vem, primeira coisa que vem na A cabeça. associação rápida de ideias. Rápida. Vamos lá, deixa eu tomar uma água antes, vai. Respira um pouco. Nossa, Marília Gabriela nipônica. Pois é. Vem aqui comigo, Ai, Gerson. meu Deus. Bota um óculos. Olha pra mim. Produz um óculos divertido pra quando chegar nessa hora você põe um óculos vermelho. Fala. Vamos lá. Uma referência na cena musical. Na cena musical, Cida Moreira. Quem é Cida Moreira? Cida Moreira é uma grande atriz, grande cantora, grande pianista, grande professora de canto e ela é, eu diria, hoje a nossa maior cantora brechtiana. Ela canta músicas de Brecht e Weill incrivelmente. Procurem conhecer Cida Moreira. Olha, linda, linda. E agora na comunidade, uma referência na comunidade, na nossa comunidade queer. Ai, pelo amor de Deus. Rogéria. Rogéria. A E por travesti que da Rogéria? família brasileira. E por que? Eu acho que Rogéria... porque Rogéria é a travesti da família brasileira. Ela se intitulava como a travesti da família brasileira. Acho que a Rogéria, ela não desmerecendo outras tantas, né? Como Nani People, por exemplo, que sentou no sofá da Hebe e levou aquela figura
para a casa da mulher brasileira, da família brasileira, dos pais e mães das famílias. Mas a Rogéria, antes de Nani e antes de tantas outras, acho que foi a primeira que transitou do submundo, do teatro rival ali do Rio de Janeiro, da boca do Rio de Janeiro, para televisão, para a tela da TV, para o programa do Jô, para o programa da Hebe, para que as pessoas assimilassem a Rogéria, que também era Astolfo. Só concluindo, eu como fui muito tempo produtor de elenco de novela, e para mim a grande virada da Rogéria é quando ela vai para uma novela, em uma emissora, em um horário nobre, fazendo um papel de mulher. Não fazendo um papel caricato. Peraninon. Como ela fazendo um papel de mulher. É aí que eu acho que é a grande consagração da Rogéria, também sair desse lugar que ela entrou para subverter, que ela usou como a entrada, e aí ela conquista o papel como uma mulher, como uma senhora. Então eu acho que, complementando o ping-pong, nem é comigo, mas eu me Mas acho que, nisso. veja, você tem Rogéria, aí você tem Nani People, você tem Maria Clara Spinelli, Sim. que é uma outra figura que é importante. Por onde anda Maria Clara Spinelli? Fiz um filme com ela, grande atriz. Então, você tem hoje a Alexia Twister, que é a primeira atriz travesti a ganhar um prêmio, um prêmio, vou usar uma palavra horrorosa, mas é que me ocorre, um prêmio nobre na cidade de São Paulo, ou seja, entre pessoas diversas, ela ser premiada. Então, Alexia Twister, uma figura importante. Então, a gente tem uma construção, mas isso é construção. Então, quando a gente fala em envelhecer LGBT, é disso. É saber que a gente só está aqui porque outros vieram antes de nós. Olha só. Vamos para a próxima. Vamos lá. Teatro, publicidade ou jornalismo? Definitivamente teatro. Você quer saber por quê? Quero saber por quê, Porque claro. no teatro é onde eu consigo ser múltiplo. Se eu escolho publicidade, eu sou muito menos múltiplo. Se eu escolho jornalismo, eu sou muito menos múltiplo. Se eu escolho teatro, eu sou completamente múltiplo. Então, eu consigo ser diretor, eu consigo ser dramaturgo, eu consigo ser maquiador, eu consigo ser figurinista. Eu só não consigo captar dinheiro. Se tiver algum captador querendo captar para produzir as minhas coisas, é só entrar em contato. Muito bem. E para finalizar, Gerson, deixa um recado. O que bota a boca no trombone aqui pra gente, bate o seu leque aqui. Olha, vou bater meu leque, esse leque, eu falei hoje aqui algumas vezes e vou falar de novo. Nós somos uma comunidade. Como comunidade, a gente tem que estar junto, unido, integrado. Eu fui lá na Feira da Diversidade e tinha uma fila gigantesca de lésbicas, gays, transexuais, travestis, pessoas PCD, pessoas cegas, pessoas de todos os tipos, naturezas, cores, formatos. Gordos, magros, ursos, BSD, quem fala? Sadomasoquista, sei lá como é que chama. Enfim, BDMS. e BDMS. Tinha de tudo. E aí eu estava conversando, porque na fila, uma fila imensa para entrar, eu conversando com um rapaz que estava do meu lado, ele falou assim, nossa, quanta gente. Eu falei, pois é, imagine se toda essa gente se unisse de verdade para votar direito e derrubar esta cambada que está no Congresso Nacional. Vote. Gosto, política e religião se discute sim. E para isso eu digo, vrá! Demais. Você já se considera uma sabichona, né, Gerson? Eu acho que eu sou meio sabichona faz Meio tempo. não, totalmente. Olha, eu quero agradecer muito. Foi uma delícia te conhecer um pouco mais. Eu adorei, meninos. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço muito estar aqui, ter esse espaço de fala com vocês. Super importante. E a gente também quer agradecer os parceiros que viabilizaram a gente estar aqui. É o Ricardo Fontinelli, do Ideias Diferentes, que fez todo o design e montagem do nosso cenário. O pessoal do Jardim das Coquedamas, que trouxe o verde para o cenário. Olha, toda a simbiose com o convidado. O De Propósito Design, com as cadeiras, mesas de apoio. O pessoal da Cord, com a tapeçaria. E tem alguém que eu tô esquecendo, que é o Nagaro, leques contemporâneos, que fizeram os adornos aqui com esses leques lindos para compor o nosso cenário. E também aqui a gente agradece a nossa equipe, né? A produtora Atom Filmes, a nossa diretora Grazi Caparelli. E muito obrigado, gente. Até o próximo Os Sabichonas. @Sabichonas. Compartilha, comenta e ativa o sininho.